Olá, queridos, tudo bom? Com o tão esperado lançamento da primeira temporada de Hazbin Hotel no início desse ano, os fãs começaram a se questionar se já podiam chamar a série de melhor que Helluva Boss, a outra animação no mesmo universo que já havia lançado há um tempo e que já conta com 2 temporadas. Será que Hazbin é melhor só por ser de uma empresa grande? Eu acho que não. Mesmo sendo uma animação indie postada no YouTube sem nem ter dublagem oficial para outros idiomas, hoje eu irei provar como Helluva Boss é muito superior que toda a produção gigantesca de Hazbin Hotel e como Helluva Boss salvou a existência do mesmo. Começando com a história, há 4 anos atrás saía o piloto de uma nova e muito promissora animação indie lá no YouTube, que por ter muito potencial foi comprada por uma empresa maior. Então, ainda querendo ter uma série só pro YouTube, a criadora decidiu criar um spin-off daquela série. Mas enfim, vamos começar falando da história. É óbvio que Hazbin tem uma história muito maior por trás, é uma questão de decidir assim o destino do mundo, é uma coisa grande mesmo. E Helluva não é algo tão sério assim, é uma coisa mais específica. Mas só porque não tem uma guerra mundial não quer dizer que seja pior, né? E acho que esse é até o principal problema de Hazbin. Tem muita coisa na história, muita coisa pra acontecer em 8 episódios apenas. Tem a abertura do hotel, o plano da Charlie pra redenção, o extermínio, as questões dos próprios personagens, a política do inferno, os overlords, os daddy issues da Charlie, que são resolvidos no mesmo episódio, os vilões que são o Adão, os Viz e agora a Lilith, o sistema de céu e inferno, o segredo do Alastor, o passado do Alastor com o Vox e as músicas. Então tudo isso aconteceu em 8 episódios. Passam-se literalmente 6 meses desde o episódio 1 até o episódio 7. Então até aqui vocês já entenderam como as coisas estão correndo rápido demais. E no último episódio então é plot atrás de plot atrás de plot. E é aí que entra a falta que os episódios fillers fazem em uma série. Pois veja, a gente até reclama que os episódios de outros desenhos que não focam na história são de uma qualidade menor do que os outros, mas os fillers estão aí justamente pra isso, pra desenvolver os personagens. Olha a falta que um episódio filler não faz em Hazbin Hotel. Mas até aqui todo mundo tava comentando disso, comentando que tava indo rápido demais, e olhando por um lado positivo agora, eu creio que isso não seja culpa da criadora. Eu acho que a Amazon não deu mais do que 8 episódios pra ela desenvolver a primeira temporada, e ela quis desenvolver coisa demais e acabou ficando muita coisa. Mas eu creio que na próxima temporada as coisas vão dar uma acalmada e eu acho que vai ser melhor. Mas o roteiro ele é bem confuso, e um dos maiores problemas é o relacionamento da Charlie e a Veg, que de início você nem tem certeza se elas estão no relacionamento ou não, mas elas estão, desde o piloto. E me desculpa falar isso, mas eu não acho que a Charlie e a Veg tem tanta química assim quanto o Stolas e o Blitzo, ou o casal que nem é um casal confirmado ainda, o Husky e o Angel, tem muito mais química do que elas que já estão namorando. Então eu acho que o maior problema desse casal é a falta de comunicação. Vou dar um exemplo do episódio 7, onde no episódio anterior a gente descobre que a Veg é um anjo e fica um climão por conta disso, e aí elas se separam no meio do episódio e as duas cantam músicas separadas e conversam sobre seus sentimentos, só que elas não conversam sobre os seus sentimentos com elas mesmas, elas conversam com outras pessoas. E no próximo episódio elas cantam uma musiquinha juntas até, só que a música não é sobre isso. Elas só chegam no final do episódio, se perdoam e tá tudo bem. Elas não têm uma conversa sobre a situação que aconteceu, pedindo desculpa, explicando por que a Veg nunca tinha contado pra Charlie que ela era um anjo. Então eu acho que falta muita comunicação, tipo naquela música também no 3º episódio, aquela Whatever It Takes, que a Veg canta sobre a Charlie, só que não é pra Charlie, ela não conversa com a Charlie, ela fala sozinha. E igualmente depois elas também só se perdoam e tá tudo certo. Eu acho que esse é o maior problema desse casal. Elas não foram nem um pouco desenvolvidas e não parecem um casal. E em Helluva Boss nós temos o Stolas e o Blitz, que tem uma relação muito conturbada, porque o Blitz sofre de autoestima e o Stolas sofre de dependência emocional nele, e por isso a relação deles não é tão saudável, mas eles não têm uma relação ainda, uma relação oficial, mas mesmo assim tem mais química do que elas, porque é emocionante ver eles dois, é muito emocionante mesmo. E na segunda temporada, pelo menos, eles começam a falar do Stolas e do Blitz, e eles param na metade e vão focar em outras coisas, vão focar na história do Fitzaroli com o Blitz, e deixam um pouco de lado esse casal, e eu vi muita gente reclamando disso, mas eu acho que tá tudo bem eles terem feito isso, porque a série não é só
só os dois, né? Tem muitas coisas interessantes, inclusive no último episódio, o Stolas vai até pedir lá o cristal para Asmodeus, no penúltimo episódio. E na terceira temporada, eu creio que já vai dar uma estabilizada no relacionamento deles. Eu só fiquei triste que quando o Stolas estava no hospital, não mostrou nada que o Blitz se importava com ele, não foi visitar ele. Isso me deixou muito triste e chocado e com raiva do Blitz. Mas é explicado por que ele é assim, né? Ele é traumatizado, coitado, enfim, né? E eu acho que Reluva tem mais fillers e isso não é problema nenhum. Porque, como eu falei antes, os fillers são importantes para o desenvolvimento da história, para o desenvolvimento dos personagens. Então, fillers não são algo ruim, na minha opinião. E filler é o que falta em Hazbin Hotel. Porque eu acho que falta o piloto na lista de episódios da Amazon. Eles deviam ter ou redesenhado ou só deixado aquele episódio mesmo lá na Amazon, porque muita gente assistiu sem assistir o piloto, e o piloto é muito importante, porque dá uma introdução maior. Porque no episódio 1 a gente já começa assim, pulando a introdução dos personagens, a gente já começa seguindo a história. E como são 2 músicas a cada episódio, também toma um tempo de tela bastante grande. Então, tem algumas coisas em que os personagens não precisavam cantar músicas, eles podiam só falar, que era menos tempo. Mas como eles fizeram essa escolha de fazer 2 músicas a cada episódio, essas coisas que ficariam só faladas são cantadas, meio sem necessidade, mas tá tudo bem, porque as músicas são boas. Enfim, no episódio 1 a gente tem a introdução do hotel e foca nesse plot do extermínio do Adão e tudo mais. No segundo, a gente tem a história do Vox e do Alastor, principalmente. E no terceiro, a gente tem basicamente muita política. Então a gente já começa meio sem filler. Eu acho que o segundo episódio é bom, porque apresenta o Serpentius e também apresenta os vilões, que são os Vis, provavelmente os vilões da próxima temporada. Então eu gosto do segundo episódio, mas eu acho que o terceiro tem política demais pra um terceiro episódio. Eu acho que a gente podia focar mais nos personagens principais, porque tá focando demais em personagens externos. E a gente precisa se importar mais com os personagens principais e focar nos outros depois. O episódio 4 é muito bom justamente por isso, porque ele foca em um dos personagens principais, que é o Angel. Depois o 5 também, o 5 é muito bom e depois começa a ficar realmente bom. Só que eu acho que muita gente tá abandonando a série porque o começo não é tão cativante assim. Mas enfim, agora falando de algo bom, eu acho que se tem um ponto positivo em Hazbin Hotel são as músicas. É um ótimo musical. E tem muita gente que não gosta de musicais e tá reclamando por causa disso. Mas eu sou uma pessoa particularmente que adora musicais e, cara, tá muito bom. As músicas são muito boas de verdade. Tem algumas que a adaptação em português ficou meio estranho, mas mesmo assim, eu acho que se não tivessem as músicas, a série ia ser meio ruim, porque as músicas são o que dão o charme mesmo pro Hazbin Hotel. Imagina o episódio do Alastor e do Lucifer sem a música. Ia ser estranho, não ia? Tem a Minzy também, que do nada todo mundo odeia essa menina, mano. E todo mundo acha ela muito desnecessária, só que eu acho que o que eles tentaram fazer foi colocar ela pra falar do passado do Alastor, só que ela fala basicamente a mesma coisa que a Veg tinha falado no piloto. Por isso que eu acho que o piloto devia fazer parte dos episódios principais, porque ele é importante. Serve também pro Alastor ter um motivo pra brigar com o Husky e mostrar que ele tem a alma dele, mas podiam ter arranjado um motivo melhor, né? E eu acho que esse é o principal problema de toda a série, a falta de foco nos personagens principais. Veja, por exemplo, a Carmilla Carmine tem 3 músicas, ela canta 3 músicas, o Serpentius canta uma, o Angel canta 2, o Husky canta uma e a menina lá canta 3, ela nem faz parte dos principais, entendeu? Bom, e um dos maiores motivos que eu acho que Helluva Boss tinha que ser mais valorizado é que, cara, Hazbin ficou 4 anos só com o piloto lá e todo mundo adorava, só que só tinha o piloto. Todo mundo ficou esperando por 4 anos, enquanto o Helluva Boss tava lançando. Eu acho que o que fez Hazbin Hotel não ser esquecido foi Helluva Boss, porque tem uma gotinha assim da vibe de Hazbin Hotel. Então eu achei que a Helluva contribuiu muito assim. Eu acho que o povo ligaria menos se Helluva não existisse. Então eu acho o roteiro de Helluva Boss melhor, mais bem construído do que o de Hazbin Hotel. E se não tivessem as músicas em Hazbin Hotel, com certeza eu preferiria muito mais Helluva Boss. Nossa, sem nenhuma certeza. Eu acho que Hazbin não seria tão bom assim, não seria nem um pouco bom, seria meio ruim. Então eu acho Helluva Boss melhor que Hazbin Hotel, mas eu não sei qual dos dois eu prefiro, assim, por gosto pessoal, porque se viesse notícia dos dois sobre próximos episódios, eu ia ficar animada igualmente. Então eu acho que eu gosto dos dois no mesmo nível, assim. Mas eu acho que tem esses pontos, assim, de Hazbin Hotel que é uma falha bem grande. Mas enfim, muita gente já comentou sobre isso, sobre essa falha de Hazbin, mas eu queria comentar também, porque eu acho que Helluva Boss merece um crédito maior, assim, merece um reconhecimento maior e merece que mais pessoas assistam Helluva. Então, tomara que Helluva fique
mais conhecido mais pra frente, quando tiver mais temporadas. Hoje eu fiz esse estilo de vídeo mais simples, pra ser mais rápido de postar, para ser mais rápido de editar. Eu espero que esteja ok assim. E eu agradeço demais a você por ter assistido esse vídeo, porque eu fiz com muito carinho, muito amor. E eu desejo também muito amor no seu coração. Um beijo muito grande e até a próxima. Deixa o seu like. Deixa o like, amigo, não faz isso comigo, você vai sair sem se inscrever? Eu não acredito não. Você é querido, então compartilha o vídeo, porque eu vou ficar bem feliz. Agradeço a você.